Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Como de costume, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Logo após, nós leremos o versículo 15. Êxodo, capítulo 20. A leitura do verso 1 e 2. Logo após, nós estaremos lendo o versículo 15. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 15 nos diz assim: Não furtarás. Mais uma vez, não furtarás. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, Deus que é gracioso, Deus que é cheio de graça, Deus que é cheio de misericórdia. Nós rogamos ao Senhor, Deus, Pai, a Tua iluminação, o Teu entendimento, para que em nome de Cristo Jesus nós possamos expor a Tua palavra e pregá-la com fidelidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos o último mandamento e nós continuamos naqueles mandamentos que são mais simples, ou melhor dizendo, mais curtos, mas ao mesmo tempo complexos de serem expostos, de serem compreendidos. Nós estamos agora em mais um desses mandamentos, não furtarás. Nós vamos ver como esse mandamento nos ensina claramente que o nosso amor, a nossa devoção devem estar voltadas unicamente ao Senhor. Nós vamos perceber que esse mandamento tem uma posição negativa, não furtarás, mas ele tem um princípio positivo. Nós vamos aprender que ele nos ensina, sim, a não tirar a propriedade do nosso próximo, mas ele também nos ensina um conceito positivo. E que conceito positivo é esse? Preservar a riqueza ou nutrir a riqueza, criar riquezas. E quando eu vou falar aqui riquezas, não estou falando de muitos bens financeiros, não estou falando de buscar as riquezas deste mundo, mas estou falando de produzir valor com o trabalho, até mesmo pensando no nosso próximo, pensando no nosso irmão. O princípio, irmão, que está por trás desse mandamento é aquele que governa as relações financeiras das nossas vidas. Nós vimos como os mandamentos fazem isso. Ele diz, não matarás, então ele regula como nós lidamos com o nosso próximo. Ele diz, não adulterarás, ele lida com a nossa família, assim como ele disse, honra teu pai e a tua mãe, regulando a nossa família, regulando a nossa sociedade, estabelecendo posições de superioridade e inferioridade. E agora ele nos diz, não furtarás. E um princípio básico que esse mandamento deixa claro é o princípio da propriedade privada. O mandamento deixa claro que para o Senhor não há problema algum, muito pelo contrário, deve existir bens materiais que são de um e que são de outro. A Bíblia não defende um tipo de comunismo onde todos os bens são iguais a todos e onde nenhum tem bem, mas todos têm os bens em conjunto. Não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico é que há propriedade e que cada um tem o direito de adquirir propriedade, de vender essa propriedade. Mas o princípio claro que a Bíblia coloca é que a propriedade privada não deve servir para o mal do homem, para a exploração. Muito pelo contrário. A propriedade deve servir para o bem do homem e para o bem do próximo. O nosso mandamento, o nosso catecismo, melhor dizendo, muito sabiamente ele diz que esse mandamento proíbe a exploração, a opressão. Quando nós pensamos em não furtar, nós não estamos falando simplesmente em roubar os bens de outros, mas até mesmo quando nós roubamos as oportunidades de outros, ou nós tiramos a força do trabalho de outros, nós estamos roubando dele a oportunidade de crescer na vida. Mas, em resumo, irmãos, com isso em mente, nós veremos que esse mandamento, o mandamento ele proíbe e ele exige. E primeiro ele proíbe tomar aquilo que não nos pertence, mas segundo ele vai exigir a criação de riquezas para o nosso bem e para o bem do próximo. Primeiro nós vamos ver isso, que o mandamento nos proíbe tomar aquilo que não nos pertence. As palavras do mandamento são sucintas e não pode haver muitas dúvidas de que o oitavo mandamento proíbe todo tipo de furto e todo tipo de roubo.
Quando nós nos apossamos daquilo que não nos pertence, que pertence ao nosso próximo, por meios ilícitos, nós quebramos esse mandamento e nós pecamos contra o Senhor. Isso deixa claro, irmãos, mais uma vez, que nós temos o direito de adquirir propriedades de forma legal. Contudo, quando nós adquirimos isso por meio do pecado, de forma ilícita, nós estamos pecando contra o Senhor. Tirar indevidamente algo de alguém, seja por violência ou pela sutileza do furto, é pecado claramente proibido aqui nesse texto. E quando nós tiramos o que é do próximo, seja por arrombamento, seja por invasão, seja por roubo, seja por furto, seja por desapropriação, nós pecamos contra o princípio claro do mandamento que ele diz: não furtarás. Contudo, não se esqueça que esses não são as únicas formas de nos apossar daquilo que é do próximo. Talvez essas sejam as mais conhecidas, o furto, o roubo, mas não há somente essas formas de nos apropriar daquilo que não é nosso. O mandamento, irmãos, claramente proíbe as transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos em nossos negócios. Esse termo, pesos e medidas falsos, que é comum nas Escrituras, que é comum até nos nossos catecismos, talvez não seja tão comum nos nossos negócios atualmente, mas tem uma gravura, uma pintura que expressa isso muito bem. Eu não vou me lembrar agora o nome do autor da pintura, mas que ele pinta uma mulher e um comerciante fazendo um negócio, pesando um frango, pesando uma galinha, e os dois sorrindo um para o outro, com uma espécie de sarcasmo. E quando nós prestamos bem atenção na imagem, nós vemos que o homem está colocando o peso do seu dedo para baixo na balança, para que ele pudesse vender a galinha mais caro. E a mulher está colocando o peso do seu dedo para cima, para que ela pudesse comprar mais barato o frango. E essa imagem mostra muito bem como a nossa sociedade se organiza. É cada um querendo o seu próprio bem, é cada um querendo a sua própria vantagem. E o mandamento claramente proíbe furtar aquilo que é do próximo. Ou seja, quando nós aumentamos o preço das nossas mercadorias de forma desonesta, mentindo para os nossos clientes, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós usamos pesos e medidas falsos, quando nós negociamos de maneira falsa, nós estamos tirando aquilo que é dos nossos irmãos. Quando nós nos utilizamos de ferramentas para enganar os nossos próximos em nossos negócios, nós tiramos aquilo que lhe pertence de forma indevida, de forma pecaminosa. Quando nós mentimos, quando as nossas balanças e instrumentos estão viciados, quando nós misturamos os nossos produtos, como muitos fazem com a gasolina, e com outros produtos, até mesmo de beleza. Quando nós nos aproveitamos da falta do conhecimento de alguém para ludibriar, para mentir, para ofertar, ou melhor dizendo, ameaçar com ações na justiça, ou certas picuinhas do nosso direito para enganar alguém, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós movemos ações na justiça de forma injusta, querendo tirar o que é do outro, sabendo que nós não temos direito, mas nos aproveitando de uma brecha da lei, nós estamos pecando contra o Senhor. Ainda nesse campo, irmãos, quando nós sonegamos os nossos impostos, quando nós fraudamos os nossos seguros, quando nós recebemos auxílio do governo sem ter direito, quando nós entramos para receber certos auxílios do governo e mentimos dizendo que nós ganhamos menos do que de fato ganhamos, ou negamos que temos propriedades que de fato nós temos. Tudo isso quebra o mandamento: não furtarás. Quando nós enganamos os nossos patrões, fazendo falsos atestados, faltando sem permissão ou sem necessidade, quando nós fazemos corpo mole no trabalho, gastando o nosso tempo olhando as redes sociais ao invés de trabalhar, quando nós participamos de esquemas de corrupção, recebemos mercadorias roubadas ou vendemos mercadorias roubadas e falsificadas, nós estamos pecando contra esse mandamento. Segundo um dado, irmãos, segundo um dado de pesquisas, se nós fizéssemos a conta do tempo e das propriedades que os funcionários roubam de suas empresas nos Estados Unidos em um ano, dá em torno de 200 bilhões de dólares. Ou seja, de tempo e de pequenas peças que os funcionários roubam no dia a dia no seu trabalho. Imagine o prejuízo que isso provoca para o nosso país. Se esse é o valor que ocorre nos Estados Unidos, imagine quanto dinheiro não é roubado no nosso país. Não por grandes políticos, por esses também, mas por funcionários que enganam seus patrões, levando mercadorias, deixando de trabalhar, sonegando e assim por diante. Nesse campo, irmãos, no campo dos negócios, as tentações são muitas. Nós somos tentados a mentir para ganhar mais. Nós somos tentados a enganar para tirar o que é do outro.
Nós somos dispostos a mentir para fazer uma venda melhor. Nós somos tentados a vender produtos milagrosos que prometem fazer mais do que de fato eles podem realizar. Nós estamos dispostos a vender produtos falsos, produtos contrabandeados. Essas são muitas as tentações daqueles que vendem. Mas não só aqueles que vendem sofrem as tentações, mas os que compram também. Porque nós somos tentados a comprar produtos falsos, baixar versões piratas de filmes, de músicas, de livros, inclusive de livros cristãos. Certamente as formas de tomar o que não é nosso, de forma indevida, é muita e diversa. Destacamos ainda, irmãos, um ponto muito importante, os juros abusivos. E esse ponto é interessante, nós precisamos prestar muita atenção nele, porque nós vamos ver que, por um lado, a Escritura não condena a cobrança de juros, contudo, ela condena claramente a exploração. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, nós vamos ler os versos 35 a 37. Nós vamos ver o princípio básico que está por trás do empréstimo com juros aqui, ou no caso sem juros. Veja, Levítico 25, 35 diz assim: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Veja qual é a situação descrita aqui claramente. É um homem que se fez pobre, ou seja, um homem que empobreceu, e aqui os motivos poderiam ser muitos. Talvez esse homem fosse um lavrador e não choveu e ele perdeu toda a sua colheita. Ou ele poderia ser um homem que trabalhava com negócios e se caiu em cilada e foi roubado e perdeu seu dinheiro. Mas veja, o ponto é, se esse homem empobreceu e você tem a oportunidade de lhe emprestar dinheiro, não cobre juros. Esse é o princípio. O princípio é que se alguém do povo ficava pobre e passava por tamanha dificuldade que se via obrigado a pedir emprestado, o que é ensinado é que aquele que empresta não deveria cobrar juros, não deveria explorar a pobreza do seu irmão. Quando algum de nós, irmãos, vemos alguém passando necessidade, a tal ponto de ter que pedir emprestado, especialmente aqueles que são nossos irmãos, aqueles que são do povo de Deus, e nós vemos nele a oportunidade de ganhar dinheiro, a oportunidade de ganhar lucro, nós estamos pecando contra o Senhor e pecando contra o nosso irmão, indo de encontro ao princípio que rege todos os mandamentos. O que rege os mandamentos do Senhor? Amar o Senhor nosso Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós nos aproveitamos daquele que é necessitado, daquele que está passando por necessidade, para tirar dele o sustento e tirar dele o dinheiro, nós estamos pecando contra o Senhor. Esse é o mesmo princípio ensinado em Êxodo capítulo 22. Veja, abra comigo Êxodo capítulo 22. Nós vamos ler o verso 25. Êxodo 22, verso 25. O texto nos diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. O princípio é claramente exposto aqui. Se alguém pobre está contigo, não empreste dinheiro a juros, muito pelo contrário, empreste a ele conforme a sua necessidade. O próprio Cristo nos ensinou que nós não devemos voltar as costas àqueles que nos pedem emprestado, mesmo que se eles forem os nossos inimigos. Quanto mais o nosso irmão, aquele que está conosco, aquele que é do nosso povo. Nós não devemos e nem podemos nos aproveitar dos nossos irmãos para cobrar juros, olhando a necessidade dele e vendo que ele precisa. Nós devemos nos emprestar naquilo que nós podemos, ou seja, ninguém vai pedir emprestado para emprestar, isso não faz sentido algum. Mas se você tem condição de ajudar aquele que passa necessidade, você pode ajudar, você ajuda e não cobra nada, porque é teu irmão que passa por necessidade. Ame o próximo
como a si mesmo, é o princípio que Cristo ensinou. Mas, contudo, e aqui é o ponto que nós devemos ter equilíbrio, a Escritura não diz que todos os tipos de juros são condenados. Por quê? Porque o princípio é que nós não devemos emprestar juros para aquele que é pobre e necessitado. Mas imagina a situação onde alguém não é pobre, não é necessitado, mas ele quer comprar um bem, ou ele quer abrir um negócio, ou expandir o negócio que ele já tem. A Escritura em nenhum momento parece condenar esse tipo de cobrança de juros. Porque o princípio é que nós não devemos nos aproveitar daqueles que passam necessidades. Mas nem todo empréstimo é por causa de necessidade. Muitas vezes nós pedimos empréstimos para crescer na vida, ou seja, para investir e ainda aumentar ainda mais os nossos lucros, as nossas riquezas. Portanto, não é pecado quando bancos emprestam dinheiro a juros para nós financiarmos bens, para nós comprarmos bens ou para nós investirmos em nossos negócios. Isso não é pecado segundo a palavra do Senhor, contanto que esses juros não sejam abusivos. O princípio da Escritura não é que nós não podemos emprestar dinheiro a juros nunca, mas o princípio é que nós não devemos emprestar para nos aproveitar da necessidade do outro. Quando bancos ou outras instituições financeiras fazem empréstimos com esse princípio, não o princípio de subjugar, que é o princípio que muitos bancos e outras instituições utilizam, mas quando eles fazem para não oprimir o pobre, mas sim para dar condições de pessoas crescerem na vida, nada mais justo de que essa pessoa, em retribuição, dê a ele um pouco do lucro que alcançou. Então é natural que haja esse tipo de empréstimo, mas o que não é natural é que haja exploração. Não é natural que haja opressão daquele que é pobre, daquele que necessita. Por exemplo, Calvino, quando pastoreava ali em Genebra, ele insistiu para que se estabelecesse uma taxa de juros em Genebra, uma taxa de juros justa para todos, para que não houvesse um aumento de juros para alguns e para outros não, ou para que não houvesse abuso por parte daqueles que possuem recursos. O fundamento nessas questões, irmãos, é o amor ao próximo. Se nós vemos o pobre e nós temos a oportunidade de ajudá-lo, e nós aproveitamos dessa oportunidade para ganharmos lucro, para humilharmos e oprimirmos o outro, nós estamos pecando contra o Senhor. Os juros cobrados devem ser justos e sempre onde não há situação onde haja exploração. Irmãos, essas são apenas algumas amostras da gama de aplicações que esse mandamento tem, onde nós podemos violar esse mandamento de forma externa. E ainda haveria muitas outras. Nós poderíamos violar esse mandamento de muitas outras formas de forma externa. Contudo, o que nós temos aprendido com Cristo, irmãos, e aqui é fundamental esse ponto, o que nós temos aprendido com Cristo é que o mandamento não rege só aquilo que nossas mãos fazem, mas ele rege aquilo que o nosso coração crê, aquilo que o nosso coração faz, aquilo que o nosso coração sente. Nós percebemos que Cristo Jesus nos dá o princípio básico. Quando ele diz não adulterarás, ele não diz só que nós não podemos nos deitar com a mulher do nosso próximo, mas que nós não devemos nem olhar para ela com intenção impura. Portanto, quando nós olhamos para o mandamento que diz não furtarás, Cristo não está só dizendo você não pode pegar aquilo que é do próximo. Ele está dizendo você não deve olhar para aquilo que não é seu com ganância, com inveja. Claramente o mandamento não furtarás, ele condena todo tipo de ganância, de inveja em nossos corações. Ou seja, quando nós olhamos para o que é do outro e nós invejamos e queremos ter o que é dele, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós olhamos com ganância para bens que não são nossos e nós queremos ter eles de toda a forma e é isso que guia o nosso coração, nós estamos pecando contra ele. Com sábias palavras, o Catecismo Maior ensina que o mandamento não furtarás proíbe a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Proíbe a desconfiança e a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles. E ainda proíbe a inveja diante da prosperidade dos outros. Quando nós somos gananciosos, quando nós somos invejosos, quando nós cobiçamos aquilo que é do outro, nós estamos furtando em nosso coração. Nas palavras de Kevin DeYoung, a ganância é roubar com os olhos do coração. Quando nós somos gananciosos, nós estamos roubando, nós estamos tomando aquilo que não é nosso. Não com as mãos, mas com o nosso coração. Quando nós amamos demais os bens materiais,
quando nós nutrimos uma preocupação excessiva de comprar cada vez mais e de colecionar bens de consumo, mesmo que não haja necessidade para isso, nós demonstramos que o nosso coração ama demais esses bens. Quando o alvo da nossa vida é aumentar o nosso lucro, aumentar o nosso dinheiro, aumentar a nossa propriedade, isso é a coisa mais importante, isso é o que rege o nosso coração. Nós estamos dizendo que não é o Senhor que é o Deus do nosso coração, mas é o dinheiro. Paulo ensina muito bem esse princípio quando ele diz: o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E perceba o que ele diz: alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqueles que amam o dinheiro tomam sobre si grande tribulação, se atormentam e ainda se desviam da fé. Por isso que nós vemos tantos homens, tantas mulheres que já têm muitos bens financeiros, vivem muito bem, mas ainda vivem na busca de crescer ainda mais, de progredir ainda mais em dinheiro, e por conta desse desejo de crescer tanto, eles entram em estresse, em ansiedade, em depressão e tantas outras doenças. Por quê? Porque é o dinheiro que controla a vida. Quando nós somos gananciosos nesse sentido, nós estamos roubando o que é dos outros, não com as mãos, mas com o coração. Isso não quer dizer, irmãos, que obviamente nós não devemos buscar crescer na vida, nós não devemos buscar trabalhar, ganhar o nosso sustento, poder ganhar mais, poder se especializar na nossa profissão. Isso não quer dizer isso. Muito pelo contrário, nós vamos ver que o mandamento é um incentivo ao nosso crescimento e ao nosso crescimento financeiro também. Mas o princípio que é claro aqui é o que Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, quando nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa maior ambição é ajuntar tesouros na terra e não nos céus, nós já invertemos a lógica do Senhor. Quando o nosso desejo é ajuntar mais tesouros aqui na terra e não nos céus, como Cristo nos ensina, nós já estamos indo para longe da vontade do Senhor. O princípio de Cristo é claro. Não é problema juntar comida, juntar bebida. Não é problema. O problema é quando nós juntamos isso e deixamos de juntar tesouro nos céus. É interessante que um autor ele vai dizer: Cristo, ele sabe da nossa ambição de ajuntar tesouros, mas ele não acaba com essa ambição. Ele apenas direciona ela para o alvo correto. Ele diz: você quer juntar tesouros? Você deve juntar tesouros nos céus e não na terra. Não é errado ter ambição. É errado ter ambição errada e no alvo errado. Se o nosso alvo a nossa ambição pelos bens materiais é o que guia a nossa vida, nós estamos indo para longe do Senhor, porque Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Perceba, muitos se desviaram da fé. Muitos se atormentaram por causa do dinheiro. Esses pecados acontecem em nosso coração. E eles são graves, sim. São graves. Nós precisamos guardar o nosso coração do dinheiro. Ou, melhor dizendo, não do dinheiro, mas do amor ao dinheiro. De forma simples, irmãos, o mandamento proíbe tomar aquilo que nos pertence, seja com as nossas mãos, seja com o nosso coração. Mas não só isso, ele não só proíbe algo, ele exige algo da gente. Ele ordena algo da gente. E o que ele ordena? A produção de riquezas para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Perceba que o mandamento ele não só nos proíbe tirar aquilo que não é nosso, mas ele também nos leva a produzir bens, produzir riquezas para nós e para o nosso próximo. Veja que essa é a compreensão correta do nosso trabalho. É isso que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor diz que colocou o homem no jardim, Adão e Eva no jardim, para quê? Para ali cultivar e guardar. O homem foi tomado e colocado no jardim para cultivar o jardim, para trabalhar no jardim, para guardar o jardim. E aqui veja que o jardim do Éden era o paraíso que foi dado ao homem. E todas as vezes que nós pensamos no paraíso, nós pensamos naquela praia desértica, onde não tem ninguém, a gente sentado numa rede entre dois coqueiros, tomando uma água de coco. Mas veja que não é esse o propósito de Deus para Adão no jardim. Adão foi posto no paraíso, Adão foi posto no melhor lugar da terra. E o que o Senhor disse? Agora você vai deitar na rede? Não, agora você vai trabalhar.
Então veja que Adão foi posto no paraíso para trabalhar. E assim nós percebemos que o trabalho não é uma consequência do pecado. Muito pelo contrário, é uma bênção de Deus. O trabalho que nos dá o sustento não é maldição de Satanás, é bênção do Senhor. É verdade, o pecado atingiu o trabalho. E por muitas vezes o nosso trabalho é doloroso, é cansativo, é enfadonho, vai tirar nossas forças, nossas energias, vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai gerar diversos problemas. É verdade. Mas a distorção do pecado não pode tirar da nossa mente a bênção que o Senhor deu sobre o trabalho. O paraíso não servia para que o homem relaxasse, mas para que o homem trabalhasse. E assim nós percebemos como nós devemos entender melhor o trabalho. O trabalho é bênção. O trabalho deve ser vivido para a glória do Senhor. E perceba que a Escritura mostra como o trabalho foi dado para a bênção, como ele foi atrapalhado pelo pecado, né? Em Gênesis 3 nós vemos isso claramente, que você vai suar para colher o pão de cada dia, vai ter espinhos, vai ter abrolhos, vai ter dificuldade para você trabalhar. Mas quando nós vemos em Cristo Jesus, o trabalho vai sendo redimido, vai sendo restaurado. É justamente essa restauração que Paulo menciona. Vamos abrir num texto que nós já abrimos nesta manhã, em Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 22. Efésios 4, a partir do verso 22. Veja o que o Evangelho pode fazer com um trabalhador. Verso 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja o que Paulo está descrevendo aqui. Paulo está descrevendo uma ação de vestir, ou seja, de despir e de vestir. Ele diz, olha, vos despojeis, tirem o velho homem, se dispam do velho homem, mas então se revistam do novo homem que é feito segundo Deus, que é criado segundo Deus. Ele diz, olha, o velho homem, aquele que não conhecia Deus, aquele que vivia em seus pecados, aquele que amava o seu pecado, vocês devem se despir dele, vocês devem tirar ele de vocês, e agora vocês vão se revestir de uma nova roupa, de um novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus, ele é criado em justiça, em retidão, ou seja, Paulo está falando da transformação de vida de um crente. O crente, ele deixa de ser aquilo que ele era e agora se torna um novo homem. Mas veja como isso é aplicado agora no trabalho. Veja o verso 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, é o despir do velho homem. Ele abandonou o passado. Mas agora veja o futuro dele. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja que Paulo estabelece um processo. Qual é o processo? Eu tiro aquilo que é antigo, que é velho, o velho homem, e me visto do novo, me revisto do novo. E como isso é aplicado ao trabalho, ao trabalhador? Você abandona os velhos hábitos. Se você furtava, você não furta mais. Mas para aí? Não. Nós pensamos que a vida cristã é simplesmente parar de fazer o que é errado. Não é. O processo de santificação é parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é bom, o que é justo. Paulo entende muito bem o que o mandamento está dizendo. Ele diz, olha, o mandamento não diz só para não furtar. Ele diz para trabalhar. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que não trabalha, que não coma. Por quê? Porque agora que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você deve trabalhar, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom. Uma das aplicações de despojar do velho homem, de se revestir do novo homem, criado segundo Deus, é abandonar o hábito de furtar, passar a trabalhar fazendo aquilo que é bom, porque esse é o princípio esboçado no mandamento. Se o mandamento diz não faça isso, agora ele diz faça isso. E o que nós devemos fazer? Trabalhar para a honra e glória de Deus, fazendo aquilo que é bom com as nossas mãos. Porque esse é o padrão estabelecido pelo Senhor na criação.
Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Ou seja, é essa relação que deve guiar nossas vidas. Nós trabalhamos e descansamos. Trabalhamos e descansamos. Aquele que só trabalha, peca. E aquele que só descansa também peca. Porque a vida é trabalho e descanso. Se você é dona de casa, você deve fazer seu trabalho com dedicação, com amor. Deve trabalhar com afinco. Se você estuda, você deve estudar e buscar conhecer aquilo que Deus criou, aquilo que Deus lhe deu para conhecer. Se você trabalha no funcionarismo público, você deve trabalhar com amor e devoção ao Senhor. Mesmo que você seja concursado e tenha muita estabilidade, você deve trabalhar para a glória do Senhor. Porque o mandamento não é só não furtar, é trabalhar para a glória do Senhor. Mas se você também tem que trabalhar em empresas privadas, onde você se vê ali muitas vezes maltratado pelo seu chefe, muitas vezes você é tentado a enganar o seu chefe, a mascarar seus problemas, a enrolar no seu trabalho, a fazer corpo mole, o Senhor diz, não furte, trabalhe e faça o que é bom com as suas mãos. Se você é criança, se você é jovem, você deve estudar na escola. Você deve trabalhar. Você deve estudar como seus pais lhe ensinam. E quando o seu pai pede para você levar o lixo para fora, você não deve fazer cara feia, mas deve levar com alegria. Coisa que eu nunca fiz, mas você deve fazer. Então, trabalhe, atenda ao que o seu pai manda. Estude, lave a louça quando for preciso. Ensine os seus filhos também a trabalharem, a aprender que trabalhar é bom. Aprender que colher os frutos do nosso trabalho é bom. Nós devemos trabalhar com afinco, porque o mandamento não é só deixe de fazer isso, mas é faça isso para a honra e glória do Senhor. Cristo nos ensina a trabalhar. Ele mesmo trabalhou. E perceba o que Paulo diz. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, se o nosso trabalho não produz coisas boas, então certamente o nosso trabalho não é trabalho. Porque o trabalho produz aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Muitas vezes nós vemos isso, né? Nós vemos movimentos modernos, pessoas defendendo a prostituição como uma profissão e ainda dizem a profissão mais antiga do mundo, né? Mas Paulo diz, o nosso trabalho produz aquilo que é bom. Se o nosso trabalho não produz aquilo que é bom, certamente não é trabalho e não é para a glória de Deus. Mas perceba a última frase que Paulo diz. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E aqui é um ponto fundamental para nós. O nosso trabalho não é só para o nosso sustento, para adquirir riquezas, para crescer, para ter muitos imóveis. O trabalho é para acudir o necessitado. Por isso que o princípio do mandamento é produzir riquezas para nós e para o nosso próximo. Se nós colhemos recursos e usamos somente para nós, e vemos o outro em necessidade e não o ajudamos, nós estamos pecando contra o Senhor, nós não estamos fazendo bom uso do dinheiro. Se nós trabalhamos, juntamos riquezas, e nós não acudimos ao necessitado, nós não ajudamos na obra do Senhor, nós não ofertamos com alegria na igreja e ajudamos ao necessitado, mesmo que não seja da igreja, nós estamos pecando contra o Senhor e não fazendo bom uso do dinheiro. Quando o nosso dinheiro só serve para que a gente ande em bons restaurantes, troque de carro todo ano, compre imóveis e não serve para a glória do Senhor, para a ajuda do necessitado, nós estamos pecando contra o Senhor, porque qual é o princípio que Paulo diz? Trabalhe fazendo o que é bom para que você possa acudir ao necessitado. A produção de riqueza, irmãos, não visa só o nosso bem, nem só o bem da nossa família, mas visa o bem do nosso próximo, visa o bem do reino de Cristo. Além disso, irmãos, obviamente o mandamento ele vai exigir a verdade, a fidelidade e a justiça nos nossos negócios, no nosso comércio. Nós devemos ser justos, devemos ser honestos, devemos ser fiéis aos compromissos que fazemos. Ou seja, toda prática injusta, toda prática ilícita é condenada certamente. Mas perceba, não se trata de trabalhar simplesmente para o nosso bem. O princípio é trabalhar para a glória de Deus, trabalhar para o bem do nosso próximo. É esse o princípio de todos os mandamentos. A glória de Deus, o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. E é interessante, irmãos, porque esse mandamento ele tem a capacidade de nos humilhar, assim como os demais têm. Porque Cristo nos ensina o princípio do mandamento que rege não as nossas mãos, mas o nosso coração, acima de qualquer outra coisa.
E eu tenho certeza que, através dessas palavras, assim como eu, você se viu um ladrão por várias vezes na sua vida. Talvez você nunca tenha feito corpo mole no seu trabalho, embora eu ache difícil, todo mundo faz. Mas talvez você não tenha feito corpo mole, talvez você não tenha surrupiado nada, talvez você não tenha furtado nada de ninguém, talvez você não tenha roubado nada de ninguém, talvez você nunca tenha deixado de pagar impostos, talvez você tenha feito tudo muito certinho na sua vida. Mas basta você olhar para o seu coração uma única vez e você vai perceber a ganância, a inveja e a cobiça que estão entranhados em você. Isso não é uma coisa que só acontece em você. Isso é uma coisa que acontece em todos nós. Talvez você, nesta manhã, tenha se descoberto um ladrão. E os mandamentos têm essa capacidade. Porque muitas vezes nós nos achamos justos, mas nós olhamos para o mandamento e descobrimos: eita, eu pensava que eu não adulterava. Eu sou um adúltero, porque eu sou impuro no meu coração. Eu pensava que eu sempre obedeci meu pai e minha mãe, mas eu vejo que não, porque eu não vivo para a honra e glória do Senhor. Eu pensava que eu nunca furtei na minha vida, mas eu vejo que meu coração é cheio de ganância e cheio de inveja. Qual é a salvação para mim? Se eu sou um ladrão, qual é a salvação para mim? É nesse ponto que nós precisamos nos voltar para o Evangelho, porque esse é o caminho da lei. A lei nos mostra quem nós somos, você é esse, mas a lei nos mostra quem é o nosso Salvador. E se você se descobriu um ladrão nesta manhã, como eu me descobri, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 41. Lucas capítulo 23, a partir do verso 41. Ouça o que a palavra de Deus nos diz. Jesus foi crucificado aqui. Ele estava justamente no meio de dois ladrões. Um aproveitou esse momento para blasfemar contra o Senhor. Mas o outro ladrão afirmou no verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Cristo, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Cristo a esse ladrão arrependido pode trazer esperança ao teu coração nessa manhã. Veja o que ele disse no verso 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você se descobrir um ladrão nessa manhã, há esperança. Porque Cristo, que foi crucificado ao lado de um ladrão, olhou para ele e disse: estarás comigo no paraíso. Há esperança para ladrões tão vis como eu e você. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se arrependem da sua iniquidade, podem ouvir a voz de Cristo ressoar nos seus ouvidos quando ele diz: estarás comigo no paraíso. E até mesmo nós, os maiores ladrões desta terra, receberemos a maior herança que nenhum homem, por mais trabalhador que seja, alcançará com suas mãos. Pela fé em Cristo Jesus, até o maior dos ladrões se torna herdeiro do paraíso. Essa é a esperança do nosso Salvador. Essa é a esperança do nosso Redentor. Eu espero que você tenha se descoberto um ladrão nesta manhã. Mas eu espero também que você tenha se descoberto como este ladrão descobriu. Que pela fé em Cristo, ele poderia herdar as glórias do céu. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus que é capaz de amar ladrões, homens maus, como todos nós somos. Nós te louvamos, Deus, porque a tua lei nos humilha, a tua lei mostra o nosso pecado, a tua lei mostra a nossa ganância,
a tua lei mostra a nossa maldade, mas o Senhor não nos deixa só com a lei, porque do contrário nós entraríamos em desespero. O Senhor faz questão de nos mostrar a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Que as palavras de Cristo a esse ladrão possam ressoar em nossos corações, em nossos ouvidos nesta manhã. Que haja salvação nesta igreja pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Cristo, Senhor, lembra-te de nós, agora que o Senhor está ao lado do Pai. E que o nosso coração possa ouvir: estarás comigo no paraíso. Transforma-nos, Pai, e nos ajuda a deixar de ser os ladrões que nós éramos, e nos tornar trabalhadores para a honra e glória do Senhor, achando salvação não no nosso trabalho, achando salvação em Cristo Jesus. Assim que nós choramos no nome dele. Amém.